Olá, pessoal. Hoje também, por causa do corona, todos estão em casa, né? O salão de culto está completamente vazio. Isso me deixa muito triste, mas por um lado agradeço por podê-los ver pelo Zoom. Todos estão saudáveis? Todos estão bem? Mantenham-se saudáveis, fiquem bem. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Por favor, procurem por 2 Reis 7, versículo 1. Se todos acharam, eu vou ler a partir do versículo 1. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos; se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à tenda do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns para os outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os rins dos heteus e os rins dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e o esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram uma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos:
Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte de multidão de Israel, que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, nas suas pressas, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Até aqui o versículo 16. Na Bíblia tem muita escritura que fala sobre a vida do ser humano. E dá pra ver que quando essa vida se encontra com Deus, né, se une com Deus, é completamente transformada. É hoje, antes do culto, né, a senhora testemunhou sobre como recebeu a salvação. E foi muito gratificante escutar o testemunho de salvação dela. É nós vivermos a nossa vida conduzida por nós mesmos e viver uma vida conduzida por Deus é completamente diferente. Até meus 19 anos, vivi conforme o meu pensamento, sem a condução de Deus. Mas com 19 anos eu tive esse encontro com Deus. E passando a crer na palavra de Deus, a palavra de Deus começou a se estabelecer no meu coração. E vivendo assim próximo de Deus, eu senti que tiveram muitos trabalhos feitos por Deus na minha vida que antes não existiam. Sabe, lendo a Bíblia, minha vida começou a mudar, o meu coração começou a mudar. Um coração que até então não existia dentro de mim começou a guiar o meu coração. E Deus, por todo esse tempo, guiou a minha vida de uma forma muito incrível. Quanto mais eu lia a Bíblia, eu sentia com maior profundidade, né, o amor de Deus. Desde 1962 até hoje, né, passou um bom tempo. Mas esse Jesus que eu experimentei, o Jesus que eu encontrei na Bíblia, o Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário, essas palavras entrando no meu coração, com certeza eu era o mesmo, mas dentro de mim havia um coração novo que me fazia uma outra pessoa. A coisa mais preciosa, né, da minha vida como pastor é ver as pessoas ao escutarem a palavra e a palavra trocar o coração delas. Se formando assim dentro de nós esse novo coração que não existe, começa a mudar a nossa vida. E dá para sentir claramente que Deus está trabalhando nessa vida. Eu nunca vi Deus com meus olhos, mas lendo a Bíblia, dá para enxergar o coração de Deus pela Bíblia. E o meu coração se conectando com o coração da Bíblia, o coração de Deus, se forma em mim um novo coração também. Aí surge essa fé de que Deus irá trabalhar mesmo enxergando tristeza, dificuldade, problemas. E eu comecei a viver assim. Pessoal, os sírios, né, entraram e atacaram Israel. Israel era muito pequeno.
Tinha muitos países grandes, maiores, né? Os filisteus, né? Os sírios. Então sempre ali estavam em guerras. Tinha um rei Acabe em Israel naquela época. E após ele também tiveram outros reis muito maus. Era uma época que o povo de Israel estava partido de Deus. Eles passaram por muita dificuldade, né? Por muita tribulação. Só que em Israel tinha um profeta que servia a Deus. Era o profeta Eliseu. Deus estava com ele. Era guiado por Deus. Por meio dele tinha o trabalho de Deus. Então, por meio de Eliseu, né, as pessoas tinham esse caminho de se aproximar de Deus e receber a bênção de Deus. Então, um dia os sírios, né, entraram ali e prenderam, fizeram com que eles ficassem presos ali dentro da cidade de Samaria. As pessoas fugindo, né, acabaram trancando a porta da cidade. É lógico que, dependendo do país, as pessoas têm características diferentes. Dizem que os japoneses, quando eles constroem uma cidade, né, eles fazem rodeando o palácio do rei. Os coreanos, quando vai fazer uma cidade, eles envolvem uma cidade. E a China, eles envolvem todo o país, né? Por isso que tem aquela muralha enorme. Não sei porque essa é grande, mas é muito famoso, né, pessoal, a muralha da China? Então, o povo de Israel, né, estavam ali guerreando, mas estavam perdendo, por isso eles se colocaram dentro de Samaria e trancaram a porta de Samaria. E já que os sírios não podiam mais entrar na cidade, eles se afastaram um pouquinho da cidade e ficaram assim, de guarda, né, só se divertindo. Mas o povo de Samaria, o problema é que eles haviam conseguido, né, envolver com aquele muro a cidade, mas não conseguiram envolver o campo onde faziam as plantações. Então passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e o país começou a se aprofundar na fome. Foi uma época onde as mulheres, né, cozeram seus filhos para comer. Uma pessoa disse da uma pessoa norte-coreana, uma vez ela deu um depoimento e falou que estava com muita fome em casa e viu uma galinha ali e cozinhou e comeu. Só que depois, quando ela ficou consciente, era o seu filho, era a sua criança. Outra mulher disse que viu ali um cachorro, né, matou e comeu. Depois que ficou consciente, era seu pai. Não sei se são histórias verídicas, mas as pessoas, quando ficam com fome extrema e dificuldade, elas não conseguem ter assim um raciocínio comum, normal. Por isso que acaba comendo seus filhos. O povo de Israel estava nessa situação. Então, nessas condições, o povo de Israel tinha que ir perante Deus. Mesmo assim, o povo de Israel estava endurecido perante Deus. Deus permitiu compaixão ao povo de Israel. Por isso, o homem de Deus, Eliseu, diz: Assim diz o Senhor, ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se ao alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O que? Amanhã, a estas horas? Um alqueire de flor de farinha por um ciclo? 2 de cevada por um ciclo? Aí aquele capitão, né, ele falou, isso aí não faz sentido. Por mais que Deus abra a janela no céu, isso vai acontecer? Mas o homem de Deus disse, você verá com os teus próprios olhos, mas não comerás. E Deus começou a realizar essa obra.
No povo de Israel, né, os leprosos não podiam viver junto com a sua família na cidade, tinham que viver fora da cidade. E haviam muitos leprosos, né, que haviam sido meio que expulsos da cidade e tinham uma colônia própria fora da cidade. Até no filme Ben-Hur, né, tem aquela cena onde tem um leproso que vai em busca deles. Então os leprosos só ficavam esperando seus familiares levarem comida ali. Só que, pessoal, pense, nem se eles mesmos dentro da cidade têm comida, como é que vai levar comida para o leproso? Então, né, aqueles leprosos, eles decidiram ficar ali à porta da cidade de Samaria, esperando, né, pensando, poxa, e se alguém por acaso nos der uma comida? Só que todos estavam em fome. Dentro da cidade, também fora, os leprosos, um a um, estavam morrendo. No final, só restaram 4 leprosos. E eles ficavam conversando do que comiam antes, de como ficavam fartos. Mas Deus, uma hora, trocou o pensamento deles. Nossa, por que será que estamos aqui? Não tem nada que será proveitoso ficar aqui. Se a gente entrar na cidade, vai morrer. Se ficar aqui também, a gente vai morrer. Então vamos lá para o arraial dos Círios. E vamos nos render perante eles. Se ele nos matar, morremos. Se ele nos permitir viver, viveremos. Então, eles tiveram um pensamento que nunca tiveram antes, né? Por isso começaram a agir daquela forma. Ou seja, começaram a ir para o arraial dos Círios. Estavam cansados, exaustos por não poder comer por muito tempo. Estavam, nossa, não aguento caminhar mais. Não, calma aí, continua. Continua. E se nós morrermos, o que vai acontecer? Ah, vai morrer de qualquer jeito mesmo. Vamos cozinhar. Vamos caminhar, vamos morrer lá. E eles estavam caminhando para o acampamento dos Círios. Só que o que Deus disse? Eu via aqueles leprosos caíam, eles se levantavam sem força. Só que Deus fez um efeito sonoro ali que aos ouvidos dos Círios foram vistos como, sabe, grandes cavalos e cavaleiros e um grande exército ali se aproximando do país. Se aproximando ali do local onde eles estavam. Então os sírios já tinham toda a comida preparada ali. Só que eles vêm, escutando aquele barulho, deu uma olhada para fora. Estava aquela noite bem escura. Só que eles escutaram aquele barulho, né? Longe, longe, aquela cavalgada, aquele monte de, sabe, de pessoas vindo, aquele exército e os cavalos. E eles falaram para o outro, não, o rei de Samaria, ele alugou lá os outros reis, está vindo contra nós. Aí todos os sírios ali ficaram muito assustados, né? E começaram a correr, correr, correr e foram embora, deixando tudo ali do jeito que estava. E depois que todos eles fugiram, foram embora. Chegaram ali 4 leprosos. Eles chegaram, oi, tudo bem, tem alguém aí? Eu sou de Israel, mas estou rendido aqui, ó, bandeira branca, por favor, não nos mate. Só que ninguém respondeu eles. Eles entraram numa tenda. Tava lá, sabe, uma feijoada ali, cozinhando. Tava fervendo ali, sabe? E depois de tantos dias sem comer, sabe, os olhos deles viraram ao ver aquilo.
Oi, não tem ninguém aqui não? Não, não tem ninguém. Eles começaram a comer. Aí viram em outra tenda que tinha ouro, prata, começaram a se esconder. Sabe, ficaram ali todo perdidos porque tinha muita coisa pra fazer. Nossa, o que que tá acontecendo? Aí eles tomaram um susto. Calma aí. Ei, o que nós estamos fazendo não tá certo. Hoje é dia de boas novas. Mas nós estamos aqui. Vamos à casa do rei, vamos falar sobre isso. Senão, amanhã pela manhã nós seremos castigados por isso. E eles foram lá pra casa do rei. Oi! Sou eu, os leprosos, aqui, ó. A gente foi no arraial dos Círios, não tem ninguém, não tem nada lá. Aí, naquela noite, né, passaram aquilo pro rei. Aí o rei falou assim, não, com certeza eles estão escondidos, eles querem nos pegar quando a gente for lá. Aí um dos soldados falou, mas senhor, será que então nós não podemos, né, enviar um soldado ali nos cavalos para que ele faça uma vistoria, para que ele faça uma espionagem, ver se está tudo certo? Aí foram, né, alguns ali espionaram o lugar. Aí quando voltaram à noite, começaram a anunciar. Pessoal, acordem, nós fomos no arraial dos Círios, não tem ninguém, tem muita comida, vai, comam. Todos estavam dormindo, quando acordaram, foram pra lá. Oh, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eles encheram seus recipientes e voltaram. E começaram a vender um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Pessoal, Deus, não importa quem seja, não a vida que vocês têm hoje. Deus deseja, sabe, dar as mãos a vocês, abençoar e permitir a sua graça a vocês. Então, se vocês tiverem esse espaço no coração para entregar para Deus, seja o seu tempo, seja a sua dedicação, ao ler a Bíblia, o que vocês vão poder sentir? Nossa, realmente Deus ama a humanidade. A Bíblia fala que Deus vai nos ajudar. Ah, Deus, Ele está nos ajudando. Ah, nós cometemos muitos pecados, mas Ele enviou Jesus. Jesus Cristo derramou seu sangue e morreu por nós. Nós começamos a perceber essas verdades e o nosso coração muda, né? O coração é transformado. Eu sempre frequentei a igreja desde pequeno. Eu sou de 1944. No ano seguinte ao meu nascimento, a Coreia foi liberta do Japão. Então, assim que eu nasci, já comecei a praticar liberdade, né, pessoal? Eu já nasci chutando o céu com meus pés. E no dia 15 de agosto de 1995, né, o ano posterior ao meu nascimento, nós fomos libertos da colonização do Japão. E quando nós fomos libertos, nosso país ficou muito feliz. Tiveram muitas pessoas que cantaram, nos dê a liberdade ou a morte, né? E eles não conseguiam conter a alegria. Isso foi em 1945. Só que 5 anos depois, em 1950, teve a Guerra da Coreia. E muitas pessoas, né, morreram. Nós tivemos que fugir ali. E depois de 50, em 1951, minha mãe faleceu. E após a guerra, sabe, o país tinha ficado muito destruído, extremamente pobre. 30% dos estudantes da minha classe eram órfãos, né, sem pais, sem mães. Todas as regiões tinham
um local, né, para recepcionar essas crianças que não tinha casa, não tinha pais. Naquela época, o seu naquela época era a renda percentual, mais ou menos, era de $65, né? Renda per capita. Era uma época completamente miserável. No começo de julho, ele começa a época de colheita de trigo, né? Então, e depois julho, agosto, setembro, começa a ter arroz. E depois tem que esperar novembro até julho de novo para poder ter a próxima colheita, né? E acaba a comida durante essa espera. E naquela época, tinham muitas mulheres que viviam sozinhas. Os homens tinham que trabalhar, né? E a mulher tinha que, de alguma forma, fazer os seus filhos comerem. Então, eles vão para fora, pegam ali o que que tem, algum tipo de mato, né? Que eles veem assim no campo mesmo. Só que o problema é que tem plantio ali que tem veneno. Se você pelo menos cozinha, não tem problema. Mas se come sozinho, tem um veneno ali, sabe? As pessoas ficavam com o rosto inchado. E tiveram muitas pessoas que perderam a vista, né? Por causa disso, perderam a visão. E não tinha outro jeito, a maioria das pessoas viviam assim. Era muito difícil. Minha vida também. Sabe, eu comecei a crescer 10, 11, 13 anos. E por passar fome. Eu roubava milho da plantação dos outros, maçã. Acabei roubando muito, né, pra vencer a fome. Ia pra igreja pedindo perdão pelos pecados, pedia perdão, perdão. Só que à noite tava lá de novo roubando. No dia seguinte eu estava pedindo perdão pelo pecado. Sabe, até eu vi a minha vida e não fazia sentido nenhum. Sofria muito. Em 1962, quando eu tinha 19 anos, a minha vida estava completamente, sabe, perdida. Não tinha esperança, não tinha nada que dava certo. Só tinha o desejo de querer morrer. Naquele dia também eu estava pedindo perdão pelo pecado de madrugada. Estava orando na igreja. Só que dentro do meu coração eu senti que meu pecado havia sido lavado. Depois daquilo eu comecei a ler a Bíblia. E com certeza era uma verdade que eu havia cometido pecado. E lendo claramente a Bíblia, a Bíblia deixava muito claro que sim, o meu pecado havia sido lavado. E eu continuei a ler a Bíblia. A Bíblia era tão bom. Eu passava o dia inteiro sem soltar a Bíblia, sem largar a Bíblia. Por muitas vezes eu dormia agarrado à Bíblia. Tirando o momento de lavar o rosto, eu ficava com a Bíblia na mão por todo o dia. Para ler a Bíblia, eu nunca demorei mais de 2 minutos para comer. Nunca demorei mais de 5 minutos no banho. Quando eu caminhava na rua também, eu ficava decorando versículos da Bíblia. E assim, li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Aí dá pra enxergar, assim, a coerência que há na Bíblia, sabe? O coração de Deus contido ali. Li 40, 50, 60 vezes. E deu pra ver claramente por que Jesus Cristo foi enviado por Deus. E Jesus Cristo não foi crucificado por causa do seu próprio pecado. Ele morreu na cruz pelo nosso pecado.
E por esse fato, né, Deus ele enxerga o nosso coração limpo dos pecados. Eu pude enxergar isso claramente pela Bíblia. Só que eu havia aprendido na igreja que eu era o pecador, que pelo fato de eu ter cometido pecados eu era um pecador e que tinha que pedir perdão pelos pecados. Só que quando eu completei 19 anos, lendo a Bíblia, eu pude perceber que eu com certeza já havia sido lavado. Depois que minha mãe faleceu, tem a minha irmã mais velha. E ela, assim, meio que se responsabilizou, ficou no lugar da nossa mãe. Sempre andávamos juntos, ia pra igreja também, e uma vez ela falou pra mim. Quer dizer, eu falei pra ela, né? Eu falei, olha, irmã, eu recebi a salvação pelo sangue de Jesus. Minha irmã ficou muito preocupada comigo. Ela falou, Xu, nossa, como é que você ficou assim? Sabe, quanto mais... pensa no trigo. O trigo, quanto mais ele cresce, ele vai, sabe, abaixando a cabeça dele. Então você também tem que ficar ficando mais humilde ao passar do tempo. Mas o ancião fala que é pecador, o pastor fala que é pecador, e você fala que é justo? Como você é arrogante? Eu não podia responder nada pra minha irmã, mas por mais que, eu entendesse o lado dela, a Bíblia deixava claro que meus pecados haviam sido lavados. Eu vi as pessoas, né, o grupo de louvor ali cantando os louvores. E no louvor dizia, não por ouro ou prata, com coisas que vão sumir, não foi com isso que o Senhor nos lavou. Mas pelo sangue do Cordeiro de Deus que na cruz morreu, ele nos lavou. Com certeza no louvor eles diziam que nosso pecado havia sido lavado. O louvor que eles cantavam, com certeza era bíblico, tá certo ali também. Que feliz, quão feliz o dia em que o Senhor lavou meus pecados. E se Jesus lavou nossos pecados, vai lavar inteiro, vai lavar um pouquinho e deixar o resto sujo? Então lia a Bíblia, lia. Quanto mais eu lia a Bíblia, mais certeza eu tinha de que o meu pecado havia sido lavado pelo sangue de Jesus. E eu tinha que poder explicar para eles ali. E lendo a Bíblia, eu tinha todas as respostas para poder falar. No Antigo Testamento, eu li sobre o sacrifício pelos pecados. Li sobre o livro de Levítico, li sobre a oferta pelo pecado, uma vez, duas vezes, várias vezes. Né, quando uma pessoa ali entre as pessoas pecarem por ignorância e ser notificado do pecado. Muitos países, né, muitas emissoras de muitos países pediram para eu dar uma entrevista para eles. E eu acabei fazendo uma entrevista com muitas emissoras. No caso do Brasil, a Rede Brasil, né? Eu fiz três entrevistas com eles. Fora eles também em Fiji, Uganda, em vários lugares eu fiz essas entrevistas. E tinha, assim, a Rede Nacional de Fiji, né? E eles solicitaram essa entrevista. E a primeira pergunta que eles fizeram foi sobre a remissão dos pecados. Em primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá fala, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E ele perguntou sobre esse versículo. Pessoal, se vermos só esse versículo, as pessoas interpretam pensando que, se eu confessar o pecado vai ser lavado.
Mas interpretam dessa forma porque só estão enxergando um ponto só. Se verem o versículo 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Então, em 1 João capítulo 1, versículo 7, fala que é o sangue do Filho que nos purifica dos pecados. E no versículo 9, o que fala? Se confessarmos os nossos pecados, né? E as pessoas pensam que será limpo assim. Só que o problema é que as pessoas não conectam as coisas, somente enxergam um versículo. O confessar puramente não tem como lavar os pecados. Mas já que primeiro o Filho de Deus, Jesus, derramou seu sangue, é que nós temos essa fé e a convicção de que ao confessar nossos pecados, nós seremos purificados dos pecados. Mas aquilo que realmente é o que vai definir se os nossos pecados foram lavados ou não, é os... Pessoal, pensem bem, é a sua confissão ou é a cruz de Jesus? Tem que ver isso. Se Jesus Cristo não tivesse sido morto pelos nossos pecados, você pode passar anos, milhares de anos se confessando, nunca vai ter o pecado lavado. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, fala que todas as coisas se purificam com sangue. E que sem derramamento de sangue não há remissão. Também o que diz no livro de Levítico? Que o que lava o pecado é o sangue. Se, pelo confessar apenas o pecado fosse lavado, Jesus Cristo não teria motivos de morrer na cruz. Mas já que o salário do pecado é a morte, pessoal, eu vi por muitas vezes o livro de Levítico para saber como o pecado é lavado. E uma coisa muito clara que é exposta ali, em Levítico capítulo 4 fala sobre a oferta pelos pecados. Primeiro, quando o sacerdote peca. Segundo, quando o maior de Israel peca. Quando a congregação peca. E quarto, quando uma pessoa comum da congregação peca. Todo o método de oferta pelo pecado é diferente. E quando eu recebi a remissão dos pecados, eu busquei saber isso com uma pessoa comum, porque eu era uma pessoa comum. Em Levítico 4, versículo 27, fala: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse e se tornar culpada. Ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Então, quem é que pode fazer uma oferta pelo pecado? Uma pessoa que não cometeu pecado, ela não vai fazer uma oferta pelo pecado. Ou uma pessoa que pecou, mas não foi notificada, ela não percebeu que pecou, também não vai dar uma oferta pelo pecado. Primeiro, tem que pecar. E aquela pessoa que foi notificada, está ciente que pecou. Aí ela, na hora de confessar o seu pecado, ela está fazendo aquela confissão pelo desejo de querer ser perdoado pelo pecado. Aí o que tem que fazer? Trazer, né, um animal ali, uma cabra sem defeito. Por quê? Por que tem que trazer um animal sem defeito? Porque o pecado, nunca o pecado vai ser simplesmente lavado. O salário do pecado é morte. Então, alguém tem que passar pela morte para que aquilo seja pago. Por isso é necessário uma oferta para que morra no meu lugar, que derrame o seu sangue no meu lugar. Então eles trazem aquela cabra sem defeito para morrer no lugar da pessoa. No versículo 29, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado.
Então eu tinha muita curiosidade em saber sobre essa imposição de mãos. Eu sabia que uma pessoa, quando era estabelecida como ancião ou como um pastor, ela tinha a imposição de mãos. Mas por que uma cabra? Por que uma ovelha? Uma cabra, uma ovelha vai se tornar ancião num pastor também? Por que tem que fazer imposição de mãos uma cabra numa ovelha? Para resolver essa questão no meu coração, só eu procurei muito na Bíblia. E a resposta estava muito próxima, mas eu não consegui enxergar. Por uns 3 anos busquei a resposta por esse problema. Só que essa questão levantada no livro de Levítico capítulo 4 tem sua resposta no capítulo 16. Em Levítico 16, versículo 21, fala: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e seus pecados, e porás sobre a cabeça do bode. Então, aqui explica que é pela imposição de mãos que o pecado da pessoa é passada para o animal. Por mais que durante aqueles 3 anos eu havia lido, Levítico 16 por várias vezes, eu havia passado batido, sem perceber esse pedaço. Por isso, só que naquele dia eu percebi, é por isso a imposição de mãos. É para que o nosso pecado seja passado, transmitido, transpassado para o animal ali. Aí sim nós podemos ser limpos do pecado. Pessoal, João Batista foi batizar Jesus. Um dia, Jesus Cristo foi lá para João Batista pedindo batismo. João Batista tomou um susto e negou aquilo. Porque ele estava batizando o batismo de arrependimento. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, não tem pecado, ele vai se arrepender do quê? Por isso João falou: não, Senhor, não posso. Ele falou: eu tenho que ser abençoado por ti, eu tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim? Só que ali Jesus Cristo fala uma coisa incrível. Deixe por enquanto. Assim convém para que se cumpra toda a justiça. Assim convém para que se cumpra toda a justiça. Para se cumprir a justiça, nós que somos pecadores temos que ser transformados em justos. No Antigo Testamento, uma cabra, uma ovelha levada como para o sacerdote e é feita a imposição de mãos ali para passar o pecado. E é certo que Jesus Cristo sim veio como rei, deu como um profeta, mas o motivo principal da vinda de Jesus a essa terra foi porque ele veio lavar os nossos pecados. Ele veio para lavar o pecado da humanidade, por isso morreu na cruz. E assim como no Antigo Testamento tem que ter feito aquela imposição de mãos na cabeça do animal para ele ser morto pelo pecado, não adianta simplesmente matar o animal sem ter feito essa transmissão, passado o pecado antes. João Batista era um sacerdote. Ele era descendente sacerdote. Aos 33 anos ele tem direito de ser um sacerdote. Por isso, naquela época, Jesus Cristo foi buscar ele. E quando ele impediu o batismo, Jesus Cristo falou: deixe por enquanto para que se cumpra toda a justiça. Quando fala se cumpra toda a justiça, quer dizer para que tenha a remissão de todos os pecados. No Antigo Testamento tem lá a oferta pelo pecado. Você coloca suas mãos sobre a cabeça do animal, faz ali passa o pecado para o animal, e quando aquele animal morre com aquele pecado, o pecado é lavado.
E aquilo foi posto no Antigo Testamento para mostrar o que realmente Jesus Cristo teria que passar. Ser batizado pelo representante da humanidade, João Batista, para passar todos os pecados para ele. O que diz no livro de João, capítulo 1, versículo 29? No dia seguinte, viu João a Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia antes, João Batista batizou Jesus. Pessoal, é lógico que naquela época vocês não haviam nascido, não haviam nem pensado em nascer e nunca haviam cometido pecado nenhum. Mas naquele dia, nossos pecados todos foram passados para sempre para Jesus. Isso é a oferta pelo pecado que Jesus Cristo nos deu. E como diz lá em Levítico 4:30, Jesus Cristo, ele pega ali, o sacerdote, né, ele pega ali o sangue da oferta e passa na ponta dos altares, ponta dos chifres dos altares. Isso também era uma questão que eu tinha. Poxa, por que tem que passar ali na ponta dos chifres do altar? E eu li, eu procurei a resposta disso na Bíblia. Por que tem que passar o sangue ali nas pontas dos altares? Tem ali 4 chifres, né? Uma em cada canto ali do altar. Só que um dia lendo a Bíblia novamente eu tomo um outro susto. Em Jeremias 17, versículo 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Em Jeremias capítulo 17, versículo 1, diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, o pecado cometido pela iniquidade é escrito em 2 lugares, é registrado em 2 lugares. Deus registrou, deixou escrito ali nas pontas dos altares. E também nós que pecamos, aquilo fica escrito no nosso coração. Por isso nós temos recordação do pecado. Deus deixou registrado o nosso pecado cometido ali naquelas pontas dos altares. Por isso toda vez que for lá fazer a oferta pelo pecado, dá para ver o pecado escrito ali. E o que diz lá em Levítico? Que o sacerdote, né, ele molha ali o seu dedo no sangue e passa nas pontas dos altares. O que isso significa? Já que o animal que você matou, né, derramou seu sangue e realmente morreu, já que por meio dele o pecado foi lavado, agora você pode apagar o registro que está escrito ali nas pontas dos chifres do altar, com o sangue daquele animal que morreu. Por isso, Jesus Cristo também fez isso. Ele aspergiu o seu sangue nas pontas do altar. Mas não no tabernáculo dessa terra, no tabernáculo terreno. Se nós vermos em Hebreus capítulo 11, versículo 9... fala que Jesus Cristo ele veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, ou seja, no tabernáculo, no templo celeste. Aqui fala, né, um tabernáculo não desta criação, não feito por mãos de homens. Em inglês eles chamam de tabernáculo. Mas esse nome tabernáculo é dado àquilo que foi criado pelo povo de Israel, né, que enquanto viajavam pelo deserto, eles tinham que desmontar e montar sempre. Por isso eles fizeram em tendas. Mas a Bíblia fala de um outro tabernáculo, não feito por mãos de homens.
não desta criação. Ou seja, pessoal, é o tabernáculo de Deus, é o tabernáculo que está no reino de Deus. O que diz no versículo 12? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, o que a Bíblia quer nos dizer? Nosso pecado, pessoal, não foi lavado por Jesus até o dia tal, do mês tal, do ano tal. Não, foi uma eterna redenção. Foi de uma vez por todas. Quão incrível é isso, pessoal? Então, o que nós devemos fazer? Se vocês realmente sabem que são pecadores, reconhecem isso, esse é o primeiro passo. Perceber que tem pecado. Depois, perceber que por nós não há como salvar do pecado. Jesus Cristo tem que fazer por nós. Só que aí podemos considerar a morte de Jesus Cristo como a minha morte pelos pecados e que pelo sangue de Jesus Cristo meus pecados foram lavados. Pela fé nisso, acreditar nisso é crer em Deus. Pessoal, o que dói tanto o coração hoje? É que a maioria das igrejas protestantes hoje ainda pedem perdão pelo pecado. Não somente na Coreia, nos Estados Unidos, na Alemanha, todos os países são assim. Mesmo vendo, sabe, toda a pesquisa de teólogos muito famosos, a biografia deles, falam que são pecadores. Eu li a Bíblia por várias vezes. E por mais que eu tenha cometido muito pecado, se Deus fala que eu sou justo, eu sou justo. Por mais que eu possa afirmar que eu sou pecador, mas se Deus fala que eu sou justo. Jesus também disse: por enfermo há 38 anos, levanta, toma o teu leite e anda. Ah, mas Senhor, eu não consigo andar. Mas ele não creu nesse pensamento. E conforme as palavras de Jesus, quando ele tentou se levantar, levantou e andou. Amém, pessoal? Amém? Digam amém, pessoal. Só não o nosso pensamento. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia fala que fomos justificados, que fomos santificados, que fomos aperfeiçoados. Jesus diz. Deus disse em Jeremias 31, versículo 31. 31, 34. Pois eu perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Deus falou que não se lembra dos meus pecados, que tudo foi remido. São as palavras de Deus. Então basta nós crermos nessas palavras. Jesus Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado, mas se nós ainda afirmamos ser pecadores, se Jesus Cristo realmente não foi capaz de lavar nossos pecados na cruz, então a Bíblia se torna uma mentira. Se Jesus Cristo afirmou ter morrido na cruz e nós ainda somos pecadores, só quer dizer que ele falhou, que ele fracassou. Só Jesus Cristo não falhou. Ele morreu na cruz e ali ele remiu todos os nossos pecados. A Bíblia afirma isso para nós. Eu tenho o pensamento de que sou pecador. Mas eu não acredito no meu pensamento, eu acredito na palavra de Deus. Hoje as pessoas, mesmo lendo a Bíblia, acreditam no seu pensamento. Por isso, mesmo a Bíblia dizendo que nosso pecado foi lavado, não acredita, diz ser pecador. As igrejas aqui da Coreia me julgam de ser herege. Por quê? Porque eu falo que eu sou justo. Eu, pessoal, já briguei muito com Jesus. Sempre segui o pensamento da minha carne. Só que em relação à emissão dos pecados, se Jesus diz que eu sou justo, isso é certo. Se Deus fala que eu sou justo, só a Bíblia afirma. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11. Sabe, eu procurei todos os versículos relacionados a isso na Bíblia. E tem muitos versículos que falam que nós somos justos.
Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quem comete essas coisas não pode ir para o reino de Deus. Só que não enxerguem só o versículo 10, pessoal. Não vejam só um versículo. Vejam também o versículo seguinte. O que diz no versículo 11? Tais fostes alguns de vós. Só nós também. A Bíblia fala que roubamos, que fomos avarentos, fomos bêbados, maldizentes. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, se formos justificados e santificados, Deus, o que ele fala? Você foi lavado, você agora é santo, você agora é justo. O importante, só o enfermo há 38 anos. Jesus Cristo disse para ele, levanta, toma o teu leite e anda. Ah, não posso andar, eu já tentei, eu não consigo andar. Então ele não vai andar. Só que por mais que ele não ande, sim, eu não consigo andar. Senhor, mas o Senhor está ordenando para que eu ande, então eu vou tentar. Então ao tentar ele vai se levantar, ele vai tomar o seu leito e vai poder andar. Isso é a palavra de Deus. Na palavra de Deus existe poder para realizar aquilo que a palavra diz. Por isso, no momento que eu aceito a palavra de Deus, aquela palavra, aquele poder começa a trabalhar no meu coração e vocês podem ver que Deus irá trabalhar em suas vidas. Só até hoje, por décadas, eu tenho pregado essas palavras. Tiveram pessoas que mesmo escutando, concordaram. Tiveram pessoas que falaram que não fazia sentido nenhum. Só que mesmo assim eu pregava. Em 2017, em Nova York, nós reunimos pastores. Convidamos muitos pastores ali de Nova York, de várias denominações. Foram cerca de 750 pastores naquele evento. E por uma semana eu preguei detalhadamente sobre a remissão dos pecados. E os pastores americanos são muito sinceros. Eles me procuraram e falaram, pastor, vamos na minha igreja no domingo, vai pregar lá. E eu não pude ir, mas eu pedi para os outros pastores ali visitarem as igrejas, as pessoas que pediram. E a maioria deles, eles chegam na igreja deles, perante os membros da igreja, eles falam, pessoal, me desculpa, mas eu sendo o pastor de vocês, não havia recebido a remissão dos pecados. Por isso eu não pude falar sobre a remissão dos pecados para vocês. Mas dessa vez eu participei do CLF. E ali eu aprendi sobre a remissão dos pecados. Eu posso explicar agora sobre a remissão dos pecados, mas os pastores da Missão Boa Notícia, eles podem explicar muito melhor. Hoje é domingo e eu quero convidar o pastor da Missão Boa Notícia para pregar aqui. E fomos convidados em muitas igrejas. Em tantas igrejas. Nós fizemos esse CLF em Hong Kong. Fizemos CLF em vários países no mundo. Hoje, no mundo inteiro, mais de 400 mil pastores estão trabalhando junto conosco, pregando o evangelho junto com a nossa missão. No mês de fevereiro deste ano, eu fui visitar 4 países na América do Sul. E durante essa estada lá também fizemos esse CLF. Cerca de 700 pastores escutaram o evangelho. No mês de maio, nós fizemos esse evento online. E 267 estações de TV, transmitiram nossa programação. Eles transmitiram 11 pregações de 90 minutos que eu havia ministrado. Muitas pessoas no mundo estão mudando pela palavra de Deus.
Tem a Assembly of God, né, nos Estados Unidos, também a Church of God, que são as duas maiores denominações dos Estados Unidos. Sabe, eles ficaram assim muito admirados pela palavra, tocados pela palavra. Sua Bíblia fala, amanhã estas horas. Parece que o que está acontecendo hoje em dia é esse amanhã estas horas. Aquela cidade de Samaria que estava morrendo de fome. Agora, sabe, o poder da palavra tem mostrado aqui 2 alqueires de farinha por um ciclo e 2 ciclos de cevada por um ciclo. Pessoal, a TV começou a transmitir a nossa pregação. Nos Estados Unidos tem uma emissora chamada CTN. É uma emissora muito famosa. E foi feito, né, um contrato de transmissão da nossa pregação por 1 ano. Então hoje, 10 horas da manhã, também teve a transmissão deles. Acontece aqui, é no tempo da Coreia, né? 10 horas da manhã, no horário da Coreia. Então o mundo inteiro tem emissoras pedindo, né, nosso conteúdo para transmitir. Então, mais de 276, né, emissoras haviam pedido para transmitir. Todo mundo teve assim uma reação muito positiva. Pessoal, eu ficava muito triste porque eu via tantas igrejas, sabe, que iam para essas montanhas famosas na Coreia, ficam lá chorando, chorando, chorando. Para quê? Pedindo perdão pelo pecado. Pessoal, sim, percebemos que somos pecadores. Sim, confessamos o pecado. Mas não é o confessar em si que vai lavar nossos pecados. A Bíblia fala, né? Que é o sangue do Filho de Deus que lavou nossos pecados. E quando nós cremos nessa verdade, que nossos pecados foram lavados por Jesus, nosso coração fica mais alvo do que a neve. Só que, por mais que Jesus Cristo tenha lavado nossos pecados na cruz, se apenas entrar na arca ali, vai vencer o dilúvio. Mas aquele que não entrar vai morrer afogado. Dessa mesma forma, Jesus Cristo deixou nossos pecados lavados. Mas aqueles que não crêem nisso e crêem no seu próprio pensamento, não, eu sou pecador. São pessoas que não crêem na palavra de Deus, só crêem em si mesmo. Então, esses não têm a salvação. Por isso, o que devemos fazer? Crer, pessoal, crer. O sangue de Jesus lavou meus pecados. Mas as igrejas da Coreia não são assim. Eles louvam. Que feliz, tão feliz o dia em que eu fui lavado. Vamos orar. Senhor, Senhor, perdoe esse pecador. Acabou de cantar que foi lavado pelo pecado, pelo sangue de Jesus. Só que o incrível é que muitos pastores aqui na Coreia também, escutando as nossas pregações, têm trocado o coração. Muitas pessoas têm falado, têm afirmado, não, isso é a verdade. É verdade, se o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz e eu ainda continuo como pecador, quer dizer que Jesus Cristo falhou. Afirmar que Jesus Cristo falhou na cruz é a pior maldade. Pessoal, estão se renovando. Só não acreditem em um Jesus que fizeram de vocês pecadores. Vamos crer no Jesus que lavou nossos pecados e nos fez justos. E vamos agradecer a Ele pelo que fez. Vamos agradecer e glorificar a Jesus que derramou seu sangue. Isso é verdadeira fé. E pessoal, não fiquem guardando essa verdade só para vocês. Que esse evangelho seja pregado no mundo inteiro. Eu recebi um e-mail lá da Índia, né? E lá não tem um sistema assim tão
completo como o nosso, né? Por isso, não tiveram uma internet tão fluida, tão boa, né? Aí eles mandaram uma foto de que eles foram lá no topo de uma montanha para ter um sinal bom, né? Deixaram ali o celular amarrado e ficaram vendo a nossa pregação. Pessoal, foi muito emocionante. Tantas pessoas estão escutando essa verdade, recebendo a remissão dos pecados, estão vivendo uma vida com alegria. Sabe, já se fazem muito tempo que o evangelho é pregado. E pessoal, o evangelho nunca afirmou que Jesus Cristo morreu na cruz, mas não lavou nossos pecados. Não. A verdade do evangelho diz que nossos pecados foram lavados quando Jesus Cristo foi crucificado, já que por aquela morte ele pagou o salário do nosso pecado. Não precisou de nada das nossas obras. Jesus Cristo perfeitamente remiu todos os pecados. E quando nós aceitamos isso pela fé, o nosso coração se torna um com o de Jesus, e no nosso coração flui o coração de Jesus. E podemos ver uma vida clara e abençoada. Em 2 Reis, capítulo 7. Amanhã, a estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Só aconteceu conforme as palavras de Deus. Isaías, sabe, centenas de anos antes da vinda de Jesus, já dava profecias sobre Jesus. Pelas suas transgressões, pelas nossas iniquidades. Sabe, por ele ter sido castigado, nós tivemos a paz, nós tivemos a cura. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, desviado pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Só a Bíblia, por tantas vezes, nos afirma que Jesus Cristo nos remiu. Em Jeremias 31, versículo 34. O que Deus falou? Pois eu perdoaria as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus Cristo, ele fez uma eterna redenção no tabernáculo eterno. Ele lavou nossos pecados para sempre. Aleluia. Pessoal, vamos pregar esse evangelho por todo mundo. Tem muitas pessoas que ainda mesmo frequentando igrejas são pecadores. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados foram lavados, que eu fui justificado, que fomos santificados, que Deus não se lembra dos nossos pecados. Só não creiam no pensamento, mas sim creiam na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que somos justos, somos justos. Por isso, só agradeçam em seu coração. Agradeçam ao Jesus que derramou o seu sangue, que foi crucificado, que morreu, que nos justificou. Agradeçam a esse Jesus, unam seu coração a Ele. E assim o Espírito Santo estará vivo trabalhando em suas vidas. O mundo inteiro agora está em grande dificuldade por causa do corona. Tanto o governo quanto as pessoas. O coração de todos está sendo humilhado por causa do coronavírus. Só que no mês de maio, tivemos 11 pregações que foram transmitidas para 276 emissoras no mundo. Estão transmitindo até agora. E os telespectadores da CTN também, sabe, reagiram muito bem às pregações que estão sendo transmitidas, que estão escutando esse evangelho. Pessoal, quão feliz é nós podermos ter acesso a esse evangelho. Muitas pessoas vivendo nesse mundo, quando se colocam perante a morte, no ano de 2012, eu fui para Gana, encontrei com o presidente de Gana, o ex-presidente John Alton Mills. Naquela época ele tinha a mesma idade que eu. E ele disse para mim: pastor, eu estou sendo tratado
mas não tem dado certo. Tem vindo outros especialistas para me tratar, mas minha doença não melhora, ela tem piorado. Eu acho que eu não vou viver uma semana, pastor. Pastor, os cidadãos de Gana dizem que eu sou o presidente de maior fé que eles tiveram. Eu sempre participei de todos os cultos, mas eu não deixo de ter pecado por causa disso. Eu ainda não recebi a remissão dos pecados. Agora, perante a morte, eu tenho medo, pastor. Pessoal, existem milhares de pastores em Gana. Só que eu agradeço muito a Deus por Deus ter me permitido ter encontrado aquele presidente. Eu falei para o presidente: Senhor presidente, você já viu a sentença que Deus deu em relação ao seu pecado? Ele tomou um susto. Nunca vi. O senhor deseja ver? Ele falou: sim. Onde está escrito? Eu falei: está na Bíblia. Eu abri Romanos 3:23. Uma vez eu estava explicando sobre essa palavra para um advogado. E o advogado, ele lendo esses versículos, falou: nossa, pastor, isso aqui é uma sentença. Tem muitas pessoas que ainda tremem pensando: nossa, será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro inferno? Ah, só vou saber quando eu morrer. Mas, pessoal, Deus ele já mostrou o que ele falou em relação ao pecado. O que diz em Romanos 3:23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é a verdade. Se nós vermos somente o versículo 23, todos somos pecadores. Mas no versículo 24, não existe somente nós pecadores. Quem está ali? Jesus Cristo está ali. Jesus Cristo, pelos pecados, ele foi crucificado e todo pecado foi lavado. Pela graça de Deus. Sem ter feito nada em troca. Por Jesus, por causa de Jesus, Deus ele fala que nós fomos justificados. E nós somos pessoas que recebemos a justiça de Deus. Se Deus fala que somos justos, só em 2 Reis 7:1, Deus falou: amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo. São palavras ditas a todos vocês. São palavras ditas por Deus. Você pecou, mas Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Seu pecado foi lavado. Eu te reconheço como justo, Deus está dizendo. Pessoal, vocês foram pessoas justificadas por Deus, pelo sangue de Jesus. Pessoal, vamos fazer assim, confirmando. Ah, obrigado. Obrigado. Pessoal, todos vivam com fé. Eu descobri essa verdade em 1962. E para poder saber mais sobre isso, eu li por décadas a Bíblia. Eu pesquisei e aprendi exatamente o que a Bíblia fala sobre isso. E todo esse tempo que eu tenho pregado sobre a remissão dos pecados, muitos pastores têm nos acompanhado para trabalhar junto conosco. Alguns anos atrás eu fui para Uganda. E lá tinha um estádio muito grande. E teve um culto ali com mais de 100 mil pessoas. E o Bishop Seruada, né, ele me convidou. E no dia 31 de dezembro, né, eu preguei a palavra lá. Novamente eu fui convidado. E ele pediu para que esse ano fosse por 2 dias. Por isso, se tiver sido resolvido o problema do corona, nós iremos estar lá. Espero que vocês, pela Bíblia, pela nossa igreja, possam conhecer mais a Bíblia. E possam também junto testificar as palavras de Deus.
Eu, com meus 19 anos, quando recebi a missão dos pecados, comecei a pregar o evangelho, assim. E teve a primeira senhora que recebeu a salvação, lá em Akokton. Por todo o resto da sua vida, ela viveu uma vida muito preciosa, né? Ela também virou uma serva de Deus. Ela resgatou muitas pessoas. Muitas pessoas que eu conheci depois que receberam a salvação passaram a viver somente para Jesus, viver para o Evangelho. Espero que essa imensa graça possa estar em vocês. Eu glorifico a Deus. Obrigado.